Tá ok? Inicio cumprimentando os companheiros, o que faço na pessoa do magnífico reitor aqui representado e na da coordenadora do curso de Direitos, professora doutora Olga Maria de Oliveira. Saúdo também os demais professores presentes, como ainda os caros colegas de turma, seus respectivos pais e toda a comunidade que se faz presente. Desta tribuna, faço questão de relembrar a todos a primeira lição da disciplina Direito das Obrigações 1. Naquela aula, ministrada pelo professor Dr. Fernando Noronha, ele, com a sutileza e a força de seu sotaque lusitano, nos disse: vos ensinarei, e ele nos tratava pela segunda do plural, vos ensinarei a ser juristas. Confesso aos senhores, daquele dia em diante, passei a suspirar de ansiedade por esse momento. Ocasião em que, recebendo a outorga de grau, poderia eu, com todos os meus colegas, refletir a profundidade e a importância daquela exortação, feita à época a tão jovens acadêmicos da quarta fase do curso de Direito. Realmente, parece conveniente indagar, neste momento central de nossa formação, o que é ser jurista? Que profissão é essa? Que faz um jurista profissional? Era essa a expressão que o professor Noronha utilizava quando ia autografar seus livros aos discentes. Pensei que iniciando hoje a vida de ao menos bacharel, tenho muito por aprender durante os anos que virão. Pensei que há muito por trilhar e que estas perguntas deveriam ser em verdade respondidas por pessoas experientes e doutas, como os catedráticos aqui presentes. Mas peço licença a estes grandes mestres. Hoje, nesse especial momento, deixai minha voz, orgulhosa e ainda incipiente, ressoar por esse auditório. Hoje, talvez só hoje, eu possa atrever-me em tão magnífica aventura de conceituar tão digna profissão a que hoje presto juramento. De fato, os verdadeiros juristas, classe em extinção, é bom que se diga, devem ter muito por fazer numa pátria como o Brasil. De fato, em outubro próximo, a Constituição de 88, no dia 5, completa seu 20º aniversário. A lei maior de nossa República completa no corrente 20 anos de vigência formal. Contudo, de eficácia fática sabem todos, ainda há muito por fazer. Ainda há muito por conquistar num país como este, enxovalhado por crises, escândalos e desacertos em diversos níveis de poderes. Numa pátria em que ainda existem aqueles que se julgam para além da lei, vale dizer, acreditam certas autoridades brasileiras que são melhores e mais justas do que a própria lei. Ao que parece, certos teóricos trabalham com a premissa de que somente eles sabem o que é democrático, o que é isonômico, o que é, enfim, justo, de modo que pouco importa o que ficou assentado pelas instâncias formais. Mas é de alertar-se. Numa verdadeira democracia não há império, senão da legalidade. Ninguém, absolutamente ninguém pode supor-se acima dela, sob pena de regredir-se à mais abominável das tiranias, aquela de várias cabeças, calcada nos juízes particulares de cada autoridade estatal. Nem delegados, e precisamente estes têm sido notícia ultimamente, nem promotores, nem juízes podem entender-se superiores ao ordenamento. A democracia, senhores, tem seu preço, e o preço da democracia é o devido processo legal. Por isso, bem por isso, é preciso rechaçar com absoluta veemência as práticas de verdadeiro justiçamento em que incorrem paladinos da justiça, muitos daqueles que se julgam os anunciadores de uma nova era justiceira. A democracia deve ser vista como um valor em si, a que todos devem consideração. Menos do que isso, nasce o risco da instrumentalidade do discurso democrático. Aparece então a temeridade das práticas populistas, tão conhecidas dos latino-americanos, as quais a história mostra desembocam na ditadura, no arbítrio e na suspensão das garantias individuais.
É, portanto, dever do jurista atentar para essa ameaça, principalmente porque garantias mínimas asseguradas pela Constituição podem ser a miúde esquecidas em nome desse valor retórico, que mesmo manejado com boas intenções, pode render ensejo a práticas políticas absolutamente desastrosas. Numa verdadeira república democrática, senhores, o fim não pode justificar os meios. Daí, faz-se necessário assentar a mais absoluta subordinação do Estado às premissas das garantias individuais, de forma que seja no combate à criminalidade, no uso de grampo telefônico, de algema, nos procedimentos investigativos, em outras práticas policiais, seja, enfim, nas mais comezinhas deliberações administrativas, o respeito ao ordenamento jurídico, em especial às garantias individuais, é paradigma que deve sempre nortear a atividade daqueles que atuam em nome do Estado. O mesmo se dá com a mídia. Em terras brasileiras, as preocupações institucionais e o próprio mundo político-jurídico navegam ao sabor das manchetes de jornal. Uma citação qualquer, num par de minutos do telejornal das 8, é sinônimo de condenação pronta e acabada. Ela escolhe seus acusados. Ela os julga. Ela os condena e executa sumariamente. Nas raias do meio de comunicação, com as louváveis exceções de sempre, o que impera majoritariamente é o clima de denuncismo. É a imputação pela imputação, num clima absolutamente sensacionalista. Existem mesmo programas televisivos em que o suposto delito é contado somente conforme as teses da acusação, em evidente distorção do mais singelo senso de processo legal devido. Despreza-se, com essa assintosa prática jornalística, preceito tão caro do que possa ser entendido como justiça, que nem mesmo Deus, dito justo dos justos, ousou subverter tal ordem de ideias. Eis que no primeiro livro bíblico, ele próprio, onipotente e sabedor de todas as coisas, não se atrevera a condenar Caim pelo fratricídio que sua onisciência testemunhara, senão após perguntar-lhe, dando a defesa ao acusado: "Quid ficeste? Que fizeste?" Perguntou ele, o Judex Justus. A mídia, ao contrário da própria inteligência divina, procede diferente. Quer parte dela, espaço de irresponsabilidade, afastando-se do necessário regramento, que até mesmo para a sua atividade deve haver num ambiente republicano. Se a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, e de fato o é, tal premissa não se confunde com a barafunda, com a chacota leviana ou com a calúnia oportunista ofertadas às massas pela efervescência midiática, com intentos muitas vezes inconfessáveis. Por isso é preciso, seguindo aliás a maioria dos países europeus com democracias consolidadas, regular o segmento por meio de lei, a estabelecer dentro dos moldes republicanos os direitos e deveres que recairão sobre cada um dos envolvidos, principalmente sobre aqueles, pouquíssimas famílias brasileiras que lucram com a atividade. Somente dessa forma se afastará a anomia que hoje campeia no particular, e que temerária não passa despercebida àqueles que, como juristas, enxergam as relações sociais para além da mera legalidade. De fato, os verdadeiros juristas não se limitam a conhecer os termos da lei. Buscam sempre saberes outros, capazes de efetivamente explicar as razões de ser do ordenamento, cuja existência pressupõe verdadeiro somatório de princípios e valores postos em conflito diante da complexidade das relações travadas no bojo social. Ser jurista é, sobretudo, conhecê-las, é entendê-las com tamanha profundidade que seja possível, por entre aquela dificultosa teia do convívio democrático, ministrar-lhes, de modo compreensivo com os fins republicanos, os rigores legais. Não conhece a rosa aquele que somente se ocupou do seu perfume. Ela, a flor dos enamorados, é muito mais do seu inebriante aroma. A rosa é também caule, é também raiz, folhas e pétalas, e até espinhos é aquela flor. Portanto, somente quem se dispuser a destrinçar cada um daqueles elementos, dentre outros vários, poderá, enfim, ser minimamente conhecedor do que seja deveras uma rosa. O mesmo, exatamente o mesmo se dá com o direito.
Muito mais do que norma, ele, conforme conhecida a lição, é fato, e ainda mais do que isso, valor. O direito, traspassando a literalidade normativa, é entidade valorada, que, colhida da experiência humana, se prende ao ideal de justiça justificável por meio de ordenamento. Fora disso, campeia a mesquinha e tacanha concepção técnico-burocrática, tão em moda hoje em dia, do direito, que reducionista já não dá conta de acompanhar o frenético ritmo de transformações vivenciadas na atual quadra. A amplitude das relações globalizadas, as novas concepções econômicas e a nova estrutura do grande mercado, cada vez mais ambíguo e volátil, estão a exigir mais do jurista do que o simplório saber codificado. É hora de levantar a cabeça dos códigos e encarar os desafios que o atual estágio neoliberal, absolutamente destituído de face objetiva, coloca frente ao Estado de Direito. A globalização, como até agora tem sido talhada, tem se revelado não como instrumento de emancipação do homem. Antes, tem fomentado o aprofundamento do fosso que separa as nações ricas das pobres. Tem aquilatado as severas disparidades de distribuição de renda entre os miseráveis e os abastados, colaborando assim para a depreciação do homem enquanto fim em si mesmo. Diante desse fenômeno econômico-social de proporções jamais conhecidas, é preciso... Desculpa. Perdão. Diante desse fenômeno econômico-social de proporções jamais conhecidas, é preciso sofisticar a visão do aplicador da lei. É preciso dotá-lo, dentro do sistema legal, de conhecimentos outros capazes, então, de fazer frente a essa realidade que, sem dúvida, põe em xeque a existência própria do Estado do Direito. Traço aqui cômica, mas importante memória pessoal. Lembro-me ainda hoje da primeira vez em que fui a um zoológico. Lembro-me da euforia e do entusiasmo que aquele passeio causara à minha incipiente existência. É que, ainda desconhecedor da imensa fauna brasileira, estava eu, naquela tenra idade, acostumado aos animais de fácil trato doméstico, que o mundo da infância, através dos livros e dos desenhos animados, oferecia aos infantes. Qual foi a minha aflição, qual foi o meu desespero, quando na primeira raia deparei com um avestruz. Não consegui entender a existência daquele estranho bicho, que tinha cabeça de pato, pescoço de girafas e patas de galinha, e que se sacudia, erguia e desengonçadamente. Já banhado em prantos, fui imediatamente buscar o colo de minha mamãe. Apavorado com a presença daquele animal, absolutamente desconhecido e por isso mesmo ameaçador. Soluçava diante de tão monstruosa e inexplicável criatura. É esta, senhores, exatamente esta sensação de pasmo, de aflição que o jurista sente hoje diante da atual conjuntura. É justamente com aquele espanto que o estudioso do direito se vê perante a desenfreada explosão das relações econômicas, diante da clara evidência da vitória da lex mercatoris em menoscabo das mais simples conquistas legadas pela modernidade jurídica. Nunca os interesses econômicos estiveram revelados tão às escâncaras. Nunca ficou tão claro o arbítrio da supremacia do financeiro sobre o político. E por isso, não há duvidar, nunca foi tão escandalosa a ameaça aos preceitos fundantes do Estado Social. E isso até na pequena ilha de Florianópolis. Ora, eu que ainda jurista não sou, mesmo eu, considera naquele fatídico passeio familiar, me pego choroso a lastimar o que se passa nesta pequena cidade. É absolutamente lamentável, sob a deturpada noção de um desenvolvimentismo, a legislação municipal em seu plano diretor seja alterada ao sabor dos interesses econômicos, inertes que se revelam os expedientes jurídicos apropriados para impedir, dentro do ordenamento, os abusos de que se tem notícia. Dunas que se transformam em requintados campos de golfe, mangues dos quais brotam luxuosas salas de cinemas, praias que dão lugar a boates e bares,
restingas que são transformadas em grandes empreendimentos imobiliários. Eis a razão por que eu, homem prestes a hoje me laurear nessa academia, desgraçadamente rememoro aquela cena de minha infância. Esses os motivos por que, diante desse vultuoso assombro inesperado, como se dera com a avestruz anos atrás, logo eu que fui educado para não chorar, caio em lágrimas diante da força da especulação imobiliária, hoje reinante em terras florianopolitanas. É esse, caros colegas, o desafio que já aqui nesta cidade teremos de enfrentar. Com a coragem e a serenidade das grandes personalidades e com o conhecimento e o compromisso dos grandes juristas. Mas, ao lado deste, há ainda outro de semelhante envergadura. É sem dúvida o desafio da ética. O desafio de, manejando os instrumentos técnicos jurídicos, fazer valer concretamente os ideais republicanos, muitas vezes esquecidos em terras brasileiras. A compreensão de todo o sistema jurídico só encontra efetivo sentido se permeada de sólido conteúdo valorativo, conjugador de ideais como a igualdade, a liberdade e a segurança. Sem essa forte carga axiológica por entre as linhas do legislado, o que sobra do direito é um desconexo amontoado de artigos, que se somam a incisos, parágrafos e alíneas. Sem ela, resta o aplicador da lei um mundo ficcional, com aparência racional que, com a aparência de racionalidade e exatidão, já perdeu sua própria razão de ser. Realmente, nenhuma das grandes ditaduras que o mundo conheceu no século XX forjou-se, senão por meio de um suposto alinhavo de legalidade, como que a tornar mais tranquila a execução do arbítrio. É esta, por certo, a grande lição que Kelsen, em seu purismo epistemológico, legou aos estudiosos do direito, ainda que por vias reversas. Um mero sistema legal, sozinho, não consegue barrar a barbárie, nem a sanha humana manifestada nos desígnios dos tiranos que de quando em quando assaltam o poder estatal. Por essa razão é que o ordenamento, na atual quadra, só se justifica à medida que, refletindo os valores como isonomia e fraternidade, se põe de pé para alcançar as demandas emancipatórias legadas pela modernidade, que no Brasil, muito vagarosamente galgam efetividade. E isto, sobretudo numa república, aqui e ali vilipendiado em sua moralidade, aqui e ali esbofeteado em sua honra, aqui e ali conspurcado em sua própria existência. É mesmo essa pátria, mãe gentil dos filhos deste solo, que necessita de mãos, mais do que tecnicamente preparadas, sobretudo conscientes, para, por entre a legalidade, fazer concreto o desenho constitucional de uma sociedade livre, justa e solidária. A verdadeira reflexão acerca do jurídico passa necessariamente pelos confins da ética, mirando para os próprios fins do ordenamento e já ali investigando a própria validade e o fundamento mesmo do direito. Quanto a essa questão, termino em seguida, tem outra memória, que derradeira quero compartilhar com meus colegas neste último momento de universidade. Há alguns anos, veio a público a história de um simples motorista de retroescavadeira. Seu nome era Hamilton dos Santos, e ele foi notícia porque se negou a cumprir ordem judicial de destruição de casas populares em determinado bairro de Salvador. Simplesmente não conseguia, por motivos desconhecidos, acionar o veículo para dar concretude à ordem judicial de desmanche, de forma que não houve condições de, naquele momento, fazer valer a decisão que o magistrado entendeu justa e correta para aquele caso. Para alguns, a omissão do motorista merece aplausos, pois poupou, apesar da ordem do juiz, a morada de várias famílias que fora dali não teriam como subsistir. Para outros, sua atitude é digna mesmo de cadeia, por desobediência a uma decisão prolatada dentro da mais absoluta legalidade, em conformidade com as exigências formais e materiais típico dessa espécie de ato jurisdicional.
A inclinação que se tenha acerca do acerto ou não daquela atitude do humilde funcionário é agora irrelevante. E eu mesmo tenho a discordar daquele homem. Justnaturalistas e positivistas digladiaram-se durante a história do pensamento jurídico, tentando formular lições que explicassem o fundamento de validade e legitimidade do direito. Rios de tintas foram gastos. Séculos passaram. E, por certo, não pela última vez, eu venho a questionar-me aqui diante de todos acerca daquelas mesmas questões. Mas o importante mesmo é perceber que aquele homem, o mínimo motorista, sem conhecer Cícero, Kant, Hegel e nenhum dos autores da filosofia do direito, respondeu em alto e bom som, por meio de seus atos, aquele questionamento de validade e eficácia. Na precariedade dos seus atos, ele disse, conforme seu entender, para que servia, naquele caso, o direito, dando, segundo suas convicções, a exata noção de sua validade. Hoje é dia de formatura. Hoje é colação de grau, em que se celebra o desfecho de um curso de direito. Dia em que futuros juristas saem das cátedras da graduação. É hora, senhores, é hora de responder aquela mesma questão de fundamento e validade, segundo melhor parecer, a cada um dos hoje formandos, tal qual fizera aquele homem. A consciência de cada qual e a própria nação brasileira aguardam. E elas, senhores, elas não merecem esperar. Muito obrigado.